Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. Em mais uma quarta-feira, nossa, que no finalzinho da tarde preocupou, né? Ficou bem escuro. A gente pensou que ia vir água, mas graças a Deus não deu nada, pelo menos por aqui, né? Espero que em lugar nenhum. Mas a gente fica muito contente com a presença de todos. Esperamos que tenhamos uma noite de paz, de muita reflexão e, acima de tudo, sentindo sempre a presença do nosso amigo Jesus. Nós vamos ler uma página do livro Sempre Melhor, do nosso irmão José Carlos de Luca, para fazer a ambientação e, em seguida, então, podemos fazer a nossa prece. A posição de vítima que muitos de nós assumimos diante dos problemas que nos acometem é uma das piores tragédias que nos poderiam acontecer, pois nos faz sentir injustiçados perante a vida. E a vítima não age, chora improdutivamente, revolta-se contra tudo e contra todos, e permanece à espera de um Salvador que possa resolver suas dores. Seremos consolados quando choramos a partir da compreensão de que não sofremos sem uma justa razão de ser e que as nossas lágrimas não representam castigos de Deus, mas apenas o débito que contraímos no passado de hoje ou de ontem, com a possibilidade de refazermos nosso caminho, nosso modo de ser e de agir, eliminando assim as causas do nosso sofrimento. Convertamos a dor em aprendizado para a nossa alma. Aceitemos a prova como recurso divino, destinado a retificar nossos passos na terra, expulsando as nuvens da revolta e do desânimo que ainda pairam sobre o nosso coração, estimulando os nossos potenciais de crescimento perante a vida. Nossa. Eu ia deixar aberto aqui, mas eu vou fechar, que eu acho que está tendo uma reunião lá embaixo. Senão daqui a pouco a gente vai... Então, meus irmãos, vamos procurar nesse momento elevar os nossos pensamentos ao nosso amigo Jesus, deixando que Ele chegue até cada um de nós com o seu sorriso, com o seu amor, com todo o seu carinho. Querido amigo, te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui nesta casa, reunidos em Teu nome. Que possamos aqui, Senhor, compreender um pouco mais sobre o Teu Evangelho, da onde viemos, por que aqui estamos e para onde iremos. E tendo a certeza de que, como disse a página inicial, nada acontece por acaso. Iremos ter dias felizes, outros não tanto, mas tudo dentro de uma programação, Senhor, que Tu sabes o que é melhor para cada um de nós. Que possamos, nesses momentos, abrir o nosso coração a Ti, para que esses ensinamentos toquem fundo em nossa alma e possamos, assim, nos sentirmos mais confortáveis. Abençoe esta casa e a todos nós que aqui nos encontramos, Senhor, encarnados e desencarnados, assim como os nomes que foram colocados ali na cesta, também nossa irmã Glória, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ela seja assistida e amparada, Senhor, e que tenhamos uma noite de paz. Obrigado, amigo. Que assim seja.
Graças a Deus. Bom, meus irmãos, Glorinha essa noite trazendo para a gente o tema O Poder do Amor. Vou guardar aqui para ficar melhor. Boa noite, meus irmãos. Espero que nós possamos ter uma noite de bastante reflexões, como o Fernando falou. Na preparação desse tema, para mim, foi muito desafiador. Primeiro porque eu sou uma pessoa muito emocional, né? Então, quando o Márcio me deu esse tema, o poder do amor, é um tema muito poderoso, né? Um tema muito profundo, que faz com que a gente reflita muito, né, sobre a nossa caminhada espiritual. Então, o mais difícil para mim na preparação desse tema foi ir selecionando as coisas que eu acho que são importantes e as coisas que eu acho que as pessoas precisariam ouvir. Então, é nesse meio termo aí que eu circulei para tentar trazer para vocês essa palestra de hoje, O Poder do Amor. Então, no primeiro slide, eu botei assim: o poder do amor no centro espírita, já que nós estamos dentro de uma casa religiosa, né? Poderia ser no centro espírita, poderia ser numa igreja evangélica, poderia ser em outra igreja qualquer, numa igreja católica, numa roda de conversa. Então, esse é o nosso desafio, não só o meu, como o de vocês também, para a gente poder refletir um pouco sobre esse tema, um pouco ou muito. Talvez no transcorrer da palestra surjam algumas inquietações espirituais, emocionais e mentais dentro de algumas pessoas, né? Mas como a gente está aqui amparado pela espiritualidade, eu espero, tenho certeza que essas divagações vão ser neutralizadas pela espiritualidade. E espero também que elas caem fundo dentro da gente, para a gente, de alguma maneira, se a gente está num momento desafiador, como eu estou pessoalmente, que a gente possa corrigir a nossa rota, se por acaso a gente estiver se desviando do caminho do bem. Então, vamos lá. Então, eu botei lá, o poder do amor no centro espírita e na vida, porque tudo que a gente aprende aqui não é só para aqui, né? A gente sabe, por exemplo, médiuns, participantes de reunião mediúnica, que tudo que a gente aprende não é só para a gente vivenciar aqui no centro espírita, aqui dentro do centro espírita também, porque aqui, às vezes, a gente também vivencia situações delicadas, porque somos humanos, não é? E nessas situações essas situações é que fazem com que a gente saia, às vezes, do que eles dizem que é a zona de conforto para tentar dar um passo à frente. Nessas situações desafiadoras é que a gente busca no nosso mental, na nossa cabeça, soluções para sair dessas situações desafiadoras. Então, aqui no Centro Espírita, a gente pode falar do amor pequenininho, com A bem minúsculo, pode falar do amor médio, que somos nós, e podemos falar do amor amplo, pleno, absoluto, perfeito, que é da espiritualidade superior, que é quem inspira nossos pensamentos quando a gente se abre para que ela fale através de nós, através da nossa mente. Então, dentro de todos esses vieses do amor pequenininho, do amor médio, do amor grande, do amorzão, é que a gente vai encontrar a ajuda necessária para a gente romper com os nossos obstáculos e superar os nossos desafios. Então, aqui na Casa Espírita, a gente tem tantos recursos para ajudar cada pessoa que entra aqui. E é importante que vocês saibam, se vocês não saibam, que nem todos os espíritos podem entrar aqui. Nem todos os espíritos encarnados e desencarnados, nem todos têm condição de entrar nesse ambiente de harmonia.
porque, de alguma maneira, ele seria uma célula de desarmonia nesse lugar, né? Como está lá no nosso lar. Tinha mulher querendo entrar em nosso lar e ela estava cheia de pontinhos pretos que interceptavam a entrada dela em nosso lar. Porque ela tinha praticado muitos e muitos abortos e ela vociferava e reclamava que era falta de caridade, mas ela ainda não estava pronta para a harmonia daquele lugar, para a harmonia daquele cenário. Então, ela foi impedida de entrar naquele lugar. Assim como nós aqui já galgamos alguns passos que estamos podendo estar aqui nessa casa de amor, nessa casa de amor maior, nessa casa de esclarecimento que é a doutrina espírita. E quando a gente se aproxima dessas verdades espirituais, muitas vezes a gente até se emociona, porque a espiritualidade é muito poderosa. Ela pode coisas que nós não podemos. Ela entra no nosso lar, na nossa casa afetiva, na nossa casa espiritual, quando às vezes os médicos não entram, quando às vezes os psicólogos, eu sou psicóloga, não entram, quando os terapeutas, quando às vezes um amigo não entra, mas a espiritualidade entra, ela penetra, quando a gente se coloca receptivo e aberto para ouvir as suas orientações. E através dessas inspirações, elas nos ajudam, nos orientam a resolver os nossos problemas. Desde os problemas menores até os problemas maiores. Eles nos ajudam. Então, nesse cenário de espiritualidade potente que a gente está mergulhado aqui hoje. Muitos de vocês vão lá tomar o passe. Alguns não vão precisar, porque já estarão sendo trabalhados aqui nessa sala, aqui nesse salão. E após a palestra, lentamente vocês já vão se sentindo mais harmonizados, vão se tranquilizando, vão fortalecendo a sua fé, vão fortalecendo a sua confiança, a sua esperança de que nenhum de nós está desamparado. A sua esperança na espiritualidade e em cada um de vocês. Em cada um de nós aqui também, porque nós temos potencialidades que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer. Olha que coisa incrível! Mas nós temos essas potencialidades, nós somos donos desse potencial maravilhoso e cada um de nós é diferente. Essa palestra que eu estou dando, talvez a Daniela desse diferente, provavelmente daria diferente, provavelmente a Roberta daria diferente, provavelmente o Fernando daria diferente. Se ele tivesse coragem, a gente vai emanar coragem, mas a gente já está programando um grupo de conversa, porque grupo de conversa é mais fácil, porque a gente interage com o pessoal, o Carlos lá. Tanta gente que tem capacidade, mas não sei, acha que fica lá na dúvida, né? Então, o grupo de conversa é mais fácil, porque vocês falam e a gente é retroalimentado. A gente vai devolvendo as questões de vocês. E às vezes é muito difícil a gente conseguir atender a todos, por mais que a gente queira atender às necessidades, os anseios espirituais de cada um de vocês. Mas a gente tenta. A espiritualidade está de prova como eu, imbuída da responsabilidade de falar do poder do amor para vocês, como eu fiquei nervosa, como eu falei assim, gente, o que eu vou falar? É tanta coisa. Primeiro momento eu falei, eu vou falar sobre o poder do amor. Aí depois, meu Deus do céu, mas eu ainda não tenho esse amor. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu ainda não tenho? Mas eu já sei que alguns têm. Não é? E é isso que a gente está falando. Então, desde a recepção, a gente já encontra esse amor quando o recepcionista recebe a gente com um sorriso nos lábios, recebe a gente com boa noite. Não deve perguntar como é que está, porque às vezes a pessoa não está bem, né? E a gente nunca sabe como é que as pessoas estão. Isso é importante.
É importante que desde lá de baixo a pessoa seja treinada. Ela chegou lá da África, eu não acredito, gente. Ela faz um trabalho com crianças lá na África, e aí ela chegou hoje, acho que hoje, né? Não, já chegou há um tempo. É a Cláudia Carvalho. Então, meus irmãos, é disso que a gente está falando, é de amor, porque a gente pode trabalhar, a gente pode limpar um MEC irritado, a gente pode fazer o trabalho do grupo de estudo irritado, pode fazer palestra irritada, mas o ideal é que a gente faça com amor, com o nosso coração, em sintonia entre o coração e a nossa mente, que a gente esteja sintonizado com a espiritualidade maior, que nos inspira o pensamento, que nos inspira a fala, não é? Então, desde a recepção, as pessoas são treinadas para receber cada um de vocês com um sorriso no rosto, e se elas não estiverem recebendo, vocês avisem aqui. Reclama lá com o Fernando, que é da diretoria, que ele vai dar um puxão de orelha na pessoa. Porque cada um de nós, é necessário que a gente seja recebido com amor. Inclusive nós, trabalhadores. Quantas vezes nós chegamos aqui com o coração, às vezes, dilacerado? Nós, trabalhadores também, porque somos humanos. Né? Então, muitas vezes a gente chega aqui meio desequilibrado, meio desarmonizado, mas faz uma força danada para chegar nessa vibração, para mudar a vibração. Porque a gente está mergulhado em vibração. E se a gente pensa negativo, se a gente sente negativo, a gente escorrega, a gente resvala pela estrada do desequilíbrio, às vezes magoa o outro, às vezes a gente se deixa magoar pelo milindre, por uma ação do outro, porque a gente é humano, né? E a gente está então nessa estrada. Então é a recepção, é a assistência social que atende várias famílias, ajudando com os quilos, é o feijão, é o arroz, é o fubá, que eles todo mês dão para as pessoas carentes, né? São os grupos de estudos que esclarecem a gente que a nossa harmonia, a nossa conquista, a nossa realização pessoal, a nossa felicidade não está na mão do outro, não está na mão do palestrante, não está na mão do presidente da casa espírita, não está na mão de ninguém, está na mão, na responsabilidade da própria pessoa. Quando a gente entende que os nossos desafios, o Fernando leu o livro Sempre Melhor, do De Luca, e diz isso, essas dificuldades que a gente vivencia, são terríveis, mas são para o nosso crescimento, E aí eu vou compartilhar com vocês. Há pouco tempo eu estava com muita dificuldade, o desafio estava muito profundo, estava entrando na minha psicosfera espiritual, e aí eu orava, e com muita dificuldade eu pedia para a espiritualidade para perdoar uma pessoa, porque a pessoa tinha cometido um deslize comigo, depois tinha cometido outro deslize comigo. Que coisa mais do nada, que coisa mais gratuita. Mas não foi gratuito. Depois eu comecei a perceber, por que a espiritualidade, por que Deus está me mandando isso? Aí eu brincava com a Daniela, nossa, tem hora que ele capricha, né? Mas é porque Ele quer que a gente aprenda a perdoar. Se a gente não aprender a perdoar, vindo na casa espírita, o que a gente está fazendo aqui? É fácil perdoar? Para mim, no meu nível espiritual, não é fácil perdoar, mas é necessário. E aí eu vou linkar isso com um problema de saúde que eu estava vivendo, e aí eu estava orando para a espiritualidade me ajudar nesse problema de saúde, que é um nódulo na tireoide, que poderia ser cancerígeno, pedindo, orando para a espiritualidade me ajudar. Aí eu linkei, eu associei isso
a minha dificuldade de perdão. E aí eu lembrei da Isa, que é a dialogadora da nossa reunião mediúnica. Ela contou uma história que eu não conhecia, que Francisco de Assis, muitos de vocês devem conhecer. Francisco de Assis estava lá na jornada dele caminhando e veio um passante lá, estava, e chegou para ele e falou: eu estou com lepra. Ele viu a lepra e curou a lepra daquele transeunte. E aí, tempos depois, ele foi agredido. E ele ficou com uma raiva, aquele temperamento irracível, explosivo. Que raiva! Por que fizeram isso comigo? Que ódio! E aí Francisco de Assis, naquela bondade, diz para ele: perdoa, compreende, ele é teu irmão, todos nós erramos, você não erra? E ele: não, mas não perdoa. E aí ele, naquela obstinação, naquela fixação mental do orgulho ferido dele, porque não perdoar também envolve orgulho ferido, ele adormece e acorda novamente com lepra. Aí eu falei assim: gente, eu quero ficar boa. Como é que eu rezei para a espiritualidade? Espiritualidade, me ajuda. Eu sou espírita, eu sei da importância de eu perdoar, mas está difícil. Meu coração está apertado cada hora que vem à minha mente aquela cena em que eu fui agredida. Me ajuda a perdoar, pelo amor de Deus. Eu já não tinha raiva da pessoa, eu já não desejava mal da pessoa, mas aí eu recorri, eu botei até aqui no meu livrinho, para não esquecer. Eu não tinha raiva da pessoa, não tinha ódio, não tinha desejo, mas aí eu fui lá pegar no Amar os Nossos Inimigos, de novo, eu fui pegar um pedacinho que eu tinha esquecido. Aí dizia assim: não desejo de vingança, é perdoar sem rancor, sem ódio, não tinha mais nada disso. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Gente, eu não queria mais ver a pessoa. Eu estava com dificuldade de estar perto da pessoa. Mas a gente não está tentando acreditar nisso aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está tentando. Eu falei assim: tá bom. Aí fui aceitando a aproximação das pessoas, muito devagar. Fui aceitando e agora está tudo bem. Mas isso também é um processo, porque às vezes a gente se culpa, a gente tem às vezes na nossa mente, às vezes ranço de outras encarnações em que a gente achava que Deus punia a gente. Nossa, então eu não posso ter raiva do outro porque eu vou ser punida. Eu não posso ter raiva, eu não posso ter tristeza, se alguém morre na minha família eu não posso chorar, não posso ficar triste. São equívocos que a gente comete. E aí eu vou me adiantar um pouquinho nesses slides, só para falar uma coisa para vocês que está ligado à ciência e está ligado também ao espiritismo. Eu vou só adiantar alguns slides, porque eu já saí totalmente da minha fala. Então, deixa eu só passar aqui. Espera aí. Aqui. A gente, às vezes, como espírita, como religioso, a gente se obriga a já estar num patamar que a gente não está. Né? A gente acha que a gente não pode sentir raiva, por exemplo, que a gente não pode sentir tristeza, que a gente não pode sentir nojo, que a gente não pode sentir várias coisas que são do nosso nível espiritual. E essas coisas estão lá, olha só, o que está lá no Evangelho. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ele tem sensações. E depois, quando instruído, e a gente não está aqui se instruindo, e depurado, ele tem sentimentos. Então, para a gente chegar nesse patamar do sentimento que a gente já tem, a gente passou, a gente ainda tem um instinto dentro da gente.
mas a gente já tem sentimento também. Mas é importante a gente entender as nossas emoções. E por que a gente ainda sente, às vezes, coisas que a gente ainda sente, que às vezes a gente se sente culpado por sentir. Nossa, eu sou espírita, mas eu não posso sentir raiva. Olha só o que a gente vai ver. Isso aqui eu já falei. Olha só o que a gente vai ver. A emoção. A emoção é uma resposta automática, fisiológica, inconsciente, que vem de um estímulo externo. Ela pode ser reconhecida externamente. Quando você fica com raiva, quando você tem uma explosão, quando você está triste, quando você está chorando, ela pode ser percebida. E ela surge intensamente. Ela é fisiológica. Não tem como a gente pode dominar. Aprender a dominar, aprender a elaborar, para a gente poder dominar melhor as nossas emoções. Mas o primeiro impulso das nossas emoções são compatíveis com todos nós aqui presentes. Olha só, quando você recebe um elogio, na mesma hora você fica alegre. Houve um grito, ou você sente surpresa, ou fica com medo. A gente está aqui, de repente houve um grito lá fora. O que será que é isso? No luto, é normal a gente sentir tristeza. Graças a Deus, eu acho que aqui no movimento espírita a gente já superou a etapa em que a gente achava que a gente não podia chorar. Ah, não, porque isso vai prejudicar a pessoa que está desencarnada. Não, não é desespero, não é não aceitação da morte, que é um fenômeno natural que vai acontecer com todo mundo. Não é isso. Mas é a tristeza natural da separação momentânea. Você vai demorar um tempo a ver aquela pessoa que você ama. Até fluidicamente. Quando você desencarna, se por exemplo desencarna um filho, desencarna um marido, um irmão, uma mãe, um pai, que você gosta muito, você sente falta do fluido daquela pessoa. Olha como é importante, eu abraço muito meu filho. Olha como é importante a gente abraçar as pessoas que a gente ama, a gente dizer para elas que a gente ama. Porque aí, eu trabalho muito essa coisa da morte com meu filho, porque eu tive meu filho sozinha, porque o pai dele tinha desencarnado. Eu estava grávida de 1 mês e o pai dele tinha desencarnado num assalto no Rio de Janeiro. Então, desde pequenininho, eu não era espírita ainda, mas desde pequenininho eu já trabalhava internamente para ele se preparar para essa separação, porque eu não queria que ele sofresse. E eu falo, meu marido fica assim meio coisa quando eu falo de morte. Ele fica falando de morte. Gente, morte é uma coisa natural. A gente vai passar por isso, mesmo que a gente não queira. Né? Porque não é a gente que manda nesse jogo. Eu brinco sempre assim. Está uma pessoa doente, aí eu brinco assim, Deus sabe o que a gente quer, mas Ele faz o que Ele quer. Então é isso. Né? Então a gente tem que ir se preparando também para a nossa desencarnação. De que maneira? Vivendo bem. Vivendo com muita amorosidade, com toda a amorosidade que a gente tem no nosso coração, porque às vezes a gente tem medo de amar o outro. A gente tem medo de amar o outro e não ser correspondido. Mas se a gente amar o outro e não for correspondido, é um problema do outro, não é um problema nosso. É isso que a gente aprende. Né? A gente se desvincular, dissociar da reação do outro. Eu vou para dar um abraço, vou para dar um sorriso, a pessoa está com dificuldade de receber. Às vezes ela tem essa dificuldade interna. E a gente guarda na nossa vida adulta, às vezes traumas, às vezes emoções, às vezes dificuldades que a gente viveu na nossa infância. Né? O perfeccionismo, por exemplo. Às vezes a gente se culpa tanto por um errinho. E às vezes a gente se culpa tanto por um erro que a gente não cometeu, mas que a nossa mãe ou o nosso pai disse que era erro. E depois a gente cresce e a gente vê que apesar da gente amar muito o nosso pai, da gente ser muito grato pela atual encarnação, às vezes os nossos pais cometem erros também. Não cometem? O meu cometia, a minha mãe cometia, eu amo muito eles. Né? Mas cometiam. E às vezes chamavam a atenção da gente
pelo menos na nossa geração, os mais velhos, que era assim, né, de pequeno que se torce pepino, era sem papas na língua, sem muito refinamento, sem muita gentileza. Hoje em dia, não. Graças a Deus, a gente foi evoluindo para a gente tentar educar com mais prudência, com mais respeito pela criança, com mais respeito pelo adulto. Tem muito efeito colateral também, né? Que a gente sabe que tem criança muito mal educada por aí, muito sem limite. E criança mal educada é aquela coisa que dá vontade de você pedir para a mãe e para o pai que ela se retirar, né? Mas então é nesse trâmite. E a gente às vezes vivencia coisas da nossa infância que a gente vira um adulto às vezes muito rígido, porque a gente foi tratado com tanta rigidez, mas com tanta inflexibilidade, que a gente acha que essa é a única maneira das coisas funcionarem na nossa vida. E não é. E não é. A gente pode ser flexível. A gente pode ouvir o que a criança tem a dizer, a gente pode ouvir o que o jovem tem a dizer, né? Mas a gente ainda está caminhando para esse equilíbrio educacional, que é o equilíbrio que Kardec fazia lá na Pestalozzi, quando ele trabalhava lá, né? Educar com amor, né? Educar com carinho. Eu lembro de uma passagem que tinha de um professor tão interessante, que eu acho que era judeu, não me lembro, que um aluno foi roubado na sala. Não sei, alguns devem conhecer talvez essa passagem, que é muito bonita, porque mostra a sutileza do amor de um professor, o respeito por um carinho por um aluno que estava desviado do bom caminho. O aluno tinha roubado um relógio, e aí o amigo, um colega, falou: roubaram meu relógio, quero meu relógio de volta. E aí ele vira e fala assim: eu quero todo mundo de olho fechado, e se esse relógio não aparecer, vocês vão ver uma coisa. Daniela conhece essa história? Se esse relógio não aparecer, vocês vão ver uma coisa. Quero todo mundo de olho fechado, quero esse relógio aqui. Aí o relógio apareceu. O relógio apareceu na mesa do professor. Anos depois, ele vira e fala assim, o aluno que tinha roubado o relógio vira e falou assim: ai, professora, eu quero lhe agradecer, porque eu virei professor graças ao senhor. Porque naquele episódio do relógio, o senhor lembra, eu tinha roubado aquele relógio e o senhor me poupou do vexame e da vergonha de ser humilhado pelos alunos. Aí ele virou e falou assim: eu não sabia que era o senhor, porque eu também estava de olhos fechados. Gente, isso é lindo, isso é bonito. Como a gente pode viver sem julgar o outro? A gente pode viver sem julgar o outro. É porque a nossa tendência em geral acaba indo para esse caminho de julgar o outro, mas a gente pode viver sem julgar o outro. A gente pode viver mais leve, a gente pode viver mais amoroso, a gente pode viver mais sensato. Isso tudo é importante. Então, todas essas coisas, agressão, raiva, desejos, impulsos, inveja. A inveja, se a gente prestar atenção na inveja, não sei quem aqui sente inveja, mas a gente vê, às vezes a gente trabalha com jovem, fala assim: eu estou sem namorado, eu olho na rua, vejo todo mundo namorando. Todo mundo quem? Generalização, porque não está todo mundo namorando. Só vejo gente namorando. Inveja. Eu quero engravidar e não consigo engravidar. Está todo mundo grávida, e eu não consigo. A gente olha para o outro, a gente olha para aquilo que a gente gostaria de ter, em vez de valorizar aquilo que a gente já tem. E a gente aqui, se a gente está aqui hoje, bem alimentado, relativamente calmo, recebendo essa dádiva da espiritualidade, podemos estar nesse ambiente de harmonia e levar para o nosso meio familiar, social, profissional, essa harmonia, porque a gente tem uma responsabilidade, né? Não é só a gente ouvir aqui, a gente tem que tentar praticar lá. É difícil, mas a gente tem que tentar praticar.
Então a gente tem essa responsabilidade de irradiar tudo de bom que a gente recebe aqui. Essa é a nossa responsabilidade. Então, é uma resposta automática essas reações do nosso nível espiritual, né? Agora vamos ver os sentimentos. O sentimento é a emoção transformada pela consciência, porque você sente a emoção, você sente aquela raiva, sente... Gente, mas eu não posso me deixar levar o tempo todo por essa raiva, então eu vou aprender a dominar a minha raiva. Eu vou trazer para a minha consciência, vou prestar atenção naquele sentimento mais difícil e vou buscar transformar essa raiva, né? A emoção é transformada pela consciência, elaborando o sentimento. A matéria-prima do sentimento é a emoção automática. Então, a primeira coisa que a gente sente é a emoção automática. Depois vem o sentimento, né? Então, isso tudo é uma construção. E a gente não constrói um prédio de uma hora para outra. A gente não constrói um prédio de uma hora para outra. Isso é um processo. A gente precisa aceitar o nosso processo. Uns estão mais na frente, outros estão mais atrás. A espiritualidade aceita o nosso processo. Deus aceita que a gente está nesse processo. Deus tem paciência. A gente que quer tudo para ontem, a gente quer tudo imediato, a gente quer resultados rápidos. Mas Deus tem paciência. Ele sabe o que a gente vai conseguir fazer ou não. Vocês acham que Ele que criou a gente não sabe o que a gente quando que a gente vai, até quando que a gente vai conseguir fazer as coisas que a espiritualidade planejou para a gente? Eu acho que Ele sabe. Eu acho que Ele deve saber. E Ele tem paciência, Ele está com pressa. Né? Ele não tem pressa, Ele tem toda a paciência, que é, aliás, a paciência é a ciência da paz, né? Aquela paz que irradia da gente. Então, essa paz é construída com um pouquinho de medo. Quem aqui já teve medo? Acho que só eu, né? Vocês não. A gente tem medo, né? Uma situação desafiadora, a gente tem medo, né? Ficou desempregado de uma hora para outra, tem família para sustentar, não sabe, dá aquela angústia, aquela perturbação, meu Deus, não sei o que eu faço da minha vida. A espiritualidade sabe que tudo que vem para a gente é para o nosso bem. Eu não sei se foi aqui ou se foi lá embaixo que falou em vitimação. Às vezes a gente tem a tendência de se vitimar, de achar que a gente é vítima. A gente não é vítima de nada. A gente tem ao nosso alcance todos os recursos para superar as nossas dificuldades. E já disse o Evangelho, Deus não dá fardo em ombros fracos. Não dá fardo em ombros fracos. Então é um pouquinho de medo, um pouquinho de raiva, tristeza, alegria. A gente vai burilando esses sentimentos. A partir daí, a gente vai cultivando, edifica-se o sentimento. Porque é resultado da elaboração das reações. Primeiro você sente as reações, depois você começa, nossa, aquela reação que eu tive foi muito intempestiva. Nossa, eu magoei ela, eu magoei ele. Será que eu não consigo me segurar um pouco? É a tal da água da paz, de você não dar vazão à primeira coisa que vem no seu sentimento, no seu pensamento, porque a gente tem uma pirâmidezinha. É o pensamento, primeiro a gente pensa, depois a gente sente e aí a gente age. Se a gente pensa de uma maneira bacana, a gente se sente bem e age de uma maneira adequada. Agora, se a gente pensa mal, coisas negativas, a gente se sente mal e a gente tem uma atitude inadequada. E às vezes a gente acaba ferindo o outro, por ser muito impulsivo, por ser muito intempestivo. Né? E aí acontecem os nossos desafios, cada família tem o seu. Às vezes é aquela família super harmônica que a gente fica até com inveja, né? Família de verdade, Doriana, todo mundo se ama, todo mundo se respeita. Eu conheço uma ou duas famílias assim, só algumas. Né? Mas tem as outras famílias que têm às vezes aquele elemento que é aquele elemento desafiador. E ele não nasceu na sua família à toa, ele nasceu
porque você talvez tenha um resgate com aquela criatura, ou talvez você possa ajudar, esteja na sua mão ajudar aquela criatura. E quantos desafetos às vezes a gente tem nas nossas relações familiares? Às vezes é um irmão, às vezes é um filho, às vezes é um pai, às vezes é um pai. Porque tem pai, a gente sabe, né? Quem vê a vida sabe. Às vezes tem pai que massacra o filho. Tem pai e mãe que induz o filho ao suicídio, empurra, pisa tanto na criança, porque também tem crianças que pensam em suicídio, empurra tanto a criança para aquele fosso, para aquele abismo, que às vezes a pessoa quer até se matar, né? Quer perder o corpo físico, na ilusão de que vai chegar no plano espiritual, ou que não, são mais materialistas, né? Que acabando com o corpo físico acaba tudo. E aí, só para lembrar também, cada suicídio é um, tá? Não é todo suicídio que às vezes a pessoa vai lá para o vale dos suicídios. Às vezes tem suicídios que são induzidos por desafetos espirituais. Então, cada caso é um caso. Porque às vezes a gente também tem a tendência de julgar, né? Suicídio é falta de Deus. Às vezes a pessoa nasceu com um transtorno. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem aparelhos de ressonância magnética que conseguem comprovar o cérebro de uma pessoa deprimida, que é diferente de uma pessoa que não tem depressão. Então, aquela pessoa vai ser vista pela espiritualidade de uma determinada maneira. Porque o cérebro daquela pessoa é diferente do cérebro de uma pessoa que não tem transtorno. Assim como o cérebro de uma pessoa que tem uma psicopatia, que é aquele mau caráter, que mata, que esfola, que rouba, também tem uma deficiência. Ele tem uma deficiência na área do cérebro, na área em que a gente sente remorso. Porque olha como a gente já evoluiu. A gente evoluiu, a gente acerta, a gente erra. Quando a gente erra, a gente sente remorso. Às vezes a gente não sabe nem quem é que errou primeiro, se foi a gente ou se foi o outro, mas a gente sente aquele desconforto. O psicopata, o mau caráter, não sente isso. Isso está no cérebro, está registrado. E aí uma vez um neuropsicólogo que veio aqui, da UFRJ, não me recordo o nome, faz muitos anos, eu perguntei assim para ele, como é que esse psicopata vai resgatar essa encarnação dele, se ele não tem no cérebro dele essa parte do remorso, essa área do remorso que eu não me lembro. Acho que acabou meu colega psicólogo agora, talvez lembre, eu não lembro, porque eu estou ficando velha também, então eu esqueço muita coisa. Mas essa área está lesada. Aí, através das encarnações, o cara vem, acerta legal, erra, sofre. Erra, sofre, erra, sofre, erra, sofre, até um dia que ele desperta, cansado de sofrer, e aí ele vira a chave. É assim que funciona. Assim como funciona para a gente também, né? Uma hora a gente cansado de sofrer, a gente vira a chave. Então é isso. A partir daí, cultivando, edifica esse sentimento. É o resultado da elaboração das reações. Amor e ódio, isso é outra coisa interessante. Chico Xavier já falava, o ódio, não sei se alguém conhece essa frase, que é linda, o ódio é o amor que adoeceu gravemente. Era amor, mas adoeceu e virou ódio. Porque o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é desprezo. Se você não sente nada pela pessoa, tem desprezo, é insensível, aí sim, você não tem amor pela pessoa. Isso é uma outra nuance. Felicidade e infelicidade são os momentos, né? A gente tem momentos felizes e momentos de infelicidade. Inveja e aceitação. Inveja eu sempre acho que Kardec devia ter discorrido um pouco sobre a inveja também, né? Porque tem tanta gente invejosa. Inclusive a gente. Aquela coisa de ver alguma coisa que você gostaria de ter. Você vê uma família super feliz, eu queria ter essa família. Você vê um carro, eu queria ter essa. A gente às vezes está sempre de olho naquilo que o outro tem, esquecendo que a gente tem coisas de valor também. Então, o que Joana de Ângeles fala da inveja? Aprende a compartilhar do triunfo do teu irmão. Aprende. Quer dizer que às vezes a gente não sabe.
Porque às vezes é mais fácil a gente ser amigo. O cara está péssimo, a pessoa está péssima, o nosso amigo está péssimo, a gente vai lá e estende. Agora, se o nosso amigo tem uma conquista que a gente se sentiu incomodado, é uma dificuldade da gente. E aí a gente precisa trazer essa dificuldade à consciência, prestar atenção que a gente tem aquela dificuldade e aí pedir para a espiritualidade nos ajudar a superar. Porque a espiritualidade é esse amor poderoso que nos ajuda a superar todas as nossas dificuldades. Sejam elas de ordem física, moral, espiritual, psíquica. A espiritualidade tem recursos, né? Tem recursos para nos ajudar a recuperar nossa saúde física, nossa saúde espiritual, para a gente viver bem. Chico Xavier falava assim, eu achava tão engraçado, olha, não com essas palavras, né? Chico não falava assim com essas palavras, eu estou muito bem, quem está mal é meu corpinho. O corpinho está péssimo. Não, porque ele já estava muito velhinho. Eu conheci o Chico, ele já estava com 90, muito pouco tempo antes dele desencarnar. E aí, a espiritualidade é uma coisa maravilhosa. Eu tinha uma questão familiar que me afligia muito em relação à família do meu marido, que já tinha falecido. Tinha uma questão que me deixava muito angustiada. E aí eu perguntei para um espírita, perguntei para outro espírita, perguntei para um psiquiatra espírita, perguntei para... A Isaura, a presidente do nosso centro, foi a única pessoa que teve a humildade de falar assim, Glória, eu não sei como te ajudar, mas eu vou procurar alguém para tentar te orientar. E aí eu decidi ir, fiquei 18 horas no ônibus para conhecer Chico Xavier, isso já tem 20 anos atrás. Acho que 20 anos, por aí. Mas, 2002, foi um ano, eu acho, antes dele desencarnar. Aí, eu fui, quando eu cheguei, assim, eu falei, ele não vai me ajudar. Porque a sala da prece é isso aqui, né? Eu queria chegar logo, porque era muita gente. Se chegasse um ônibus antes do nosso, a gente não entrava na sala da prece, eu rezando para a gente. Chegamos, aí entramos, sentamos, não sei o que, eu falei, como é que ele vai fazer uma psicografia para mim aqui? Pensei, não tem como. Aí eu estava me preparando uma semana, não entrava em entrevero com ninguém, era super pacífica, rezava o dia inteiro. Aí ele, bem velhinho, às vezes ele não ia, porque ele já estava bem debilitado. Aí quando ele chegou, eu falei, graças a Deus, ele vai salvar a minha vida, né? E realmente foi um divisor de águas na minha vida. Aquela angústia toda sumiu. Eu falei assim, como é que ele vai falar? Não vai falar nada? Quando eu dei a mão para o Chico, gente, porque ele recebia, até a última pessoa ele recebia. Ele adorava a gente, né? Senão não ia todo debilitado lá, né? Na casa da prece para ver todo mundo. Saíam, 11 horas da noite. Ele chegou às 8, saiu às 11. Aí quando eu dei a mão para ele, eu vi um letreiro luminoso. Eu falei assim, em cima da cabeça dele, parecia aqueles letreiros da Broadway, sabe? Amarelo. Eu falei assim, gente, a espiritualidade recebeu meu pedido, porque eu, na verdade, eu acho que eu só confiaria essa resposta a ele, porque eu já tinha pedido para muito espírita, e realmente, a gente não é tudo que a gente domina. A gente tem que ter a humildade de saber até onde que a gente vai, né? Gente, então a espiritualidade é isso. Ela ama todos nós, né? E a gente pensando nessas habilidades de cada um, a gente pensa assim, quando a gente vai evoluindo, mesmo com todos esses percalços no nosso caminho, a gente vai dominando a raiva, vai dominando às vezes uma tristeza, vai dominando os nossos impulsos inferiores, e aí a gente vai se elevando. E aí a gente percebe que cada um de nós é único. Ninguém, é isso que eu falei no início, a Roberta daria essa palestra de uma maneira, Dani daria de outra, outras pessoas dariam de outra. E é
riqueza da individualidade de todos nós. Isso é muito bonito. Isso é Deus que botou na gente a semente, né? Essa semente do amor para germinar, para crescer, crescer, crescer. Meus irmãos, espero que eu tenha falado um pouquinho do poder do amor, né? Que eu possa ter ajudado vocês a refletirem sobre algumas dificuldades que nós temos na nossa jornada evolutiva, enquanto encarnados e enquanto desencarnados também, né? Que a gente possa continuar confiante, perseverante, de que o melhor está sempre por vir, porque a proporção que a gente vai se livrando das nossas mazelas espirituais, mentais, emocionais, a gente vai sendo mais feliz, a gente vai sendo mais realizado. Muita paz a todos. Obrigada. Nós agradecemos a Glória pela apresentação e realmente é muita coisa para a gente refletir. E ela estava falando, eu estava lembrando do vídeo, o primeiro vídeo que me mandou daquela menina, Ana Teresa Camasminho. É uma palestra que ela fez num seminário espírita, e hoje, assim, eu aproveitando a oportunidade para ver, e agora ela estava falando isso, me veio isso na cabeça, porque durante essa palestra que ela fala, ela conta rapidamente ali a história de 2 discípulos do Cristo, que depois que ele desencarna, que ele morre, né? Eles ficam tão desesperados e sem saber o que fazer, perdem tudo aquilo que tinham quando estavam com ele, a convivência com ele, quer dizer, todo o aprendizado, aquilo vai, vamos dizer assim, por água abaixo. E eles fogem, eles vão para Emaús, né? Tanto é que o tema é o caminho para Emaús e tem alguma outra coisa. E aí ela vai falando sobre isso, sobre essa nossa fraqueza, né? Que a gente às vezes se deixa abater, se deixa levar por coisas que a gente, eu acho que nem para direito para refletir o que está acontecendo. Porque enquanto ele estava com eles, estava tudo ótimo, eles se sentiam amparados, protegidos. Foi ele partir e achando talvez, né, que ele fosse modificar tudo aquilo que estava acontecendo e não o fez, eles preferiram fazer o quê? Fugir, buscar outro caminho. E aí durante a palestra ela vai contando do encontro que eles têm durante o caminho com uma pessoa, né, e essa pessoa vai dizendo assim, né, vocês estão dormindo, acordem. Né? E aí vai trazendo-os novamente para a realidade. Então é isso que a gente tem que ter. Às vezes a gente esquece desse amor que está dentro da gente, que a gente tem, que está conosco desde que nós fomos criados por Deus. E a gente se deixa abater, se deixa levar, e às vezes é uma situação bem complicada que depois para sair é muito difícil. Então, graças a Deus, como Glória falou, a gente tem essa oportunidade de conhecer essa doutrina que nos mostra o melhor caminho para seguir em todos os momentos. Em todos os momentos. Basta a gente querer. Se a gente quiser, a resposta está logo ali. A gente não pode se entregar. Então a gente agradece muito, foi muito bom. Tá? Nós vamos pedir a Dani para fazer a nossa, não foi combinado, para fazer a nossa prece. E aí, antes do passe, a gente tem uns recadinhos para passar para vocês, tá bom? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso irmão querido, obrigada pela oportunidade de aqui estarmos nessa noite de paz, de tranquilidade, amparados pelos mentores desta casa, pelos nossos bondosos anjos da guarda, e ouvindo, Senhor,
essas palavras ditas com tanto amor, com conhecimento, mas acima de tudo, com amor, nos inundando de bons sentimentos, de boas vibrações, a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que esses fluidos possam penetrar os nossos corpos, nossas células, nos revigorando, possam também encher os nossos espíritos de bom ânimo, de otimismo, de esperança, de fé, para que possamos retornar aos nossos lares da melhor forma possível, Senhor, levando, especialmente aqueles que não te conhecem, esse amor que nós já sentimos. Que bom! Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.